Bom, pessoal, desculpem aí o hard stop da última aula, mas a intenção era que as aulas ficassem pequenininhas e algumas aulas atrás já estava passando de 20 minutos de novo, então aí eu parei aí só para tentar cortar um pouquinho aí, tá bom? Então a gente começa aqui falando de uma outra sigla que está bem na moda aí também, que é o SASE. O SASE significa Secure Access Service Edge. Então, já que a gente não consegue mais trabalhar com uma arquitetura de infraestrutura de rede centralizada no data center, que era exatamente esse caso aqui, o mercado começou a pensar em como evoluir essa parte, tanto de conexão quanto com segurança. Ou com segurança não, quanto a conexão segura, conexão com segurança. Tá? Então, foi criado esse termo SASE, Secure Access Service Edge, que é uma abordagem moderna para entregar conectividade com segurança. Então, o SASE ele tem dois grandes blocos. Esse do SD-WAN aqui, na verdade, é só conectividade. Pode ser, normalmente é feito com SD-WAN, tá? Então, é a conexão em si. Então, o SaaS significa entregar conectividade e entregar segurança, tá? A parte de conectividade significa só a conexão mesmo, efetivamente, tá? Que ela pode ser entregue de várias formas. Normalmente via SD-WAN, tem Performance Routing, Based Routing, enfim, tem várias formas de entregar a conectividade aí. E a parte que a gente está estudando aqui, que é sobre tudo isso que a gente está tratando aqui, é a parte de segurança. Então, o SSE, o Secure Services Edge, ele é a metade do bloco do SASE para segurança. O SASE é conexão, né, rede e segurança, e o SSE é a partezinha de segurança. E aí tem alguns elementos principais do SSE que a gente vai falar aqui na parte do Secure Access. Aqui eu não coloquei no slide, até deveria ter colocado aqui. Imaginem que, por exemplo, essa abordagem do SASE significa que, ao invés da gente fazer esse caminho aqui, ó, a filial mandar todo o tráfego para cá e daqui sair e voltar, ao invés disso acontecer, a filial se conecta direto na internet. Estão acompanhando aqui, né? Só o movimento do mouse? Então, a filial se conecta direto na internet, a matriz, o data center, continua se conectando direto na internet e os usuários móveis continuam se conectando direto na internet. Então, a gente evita esse gargalo. Aí, todo mundo conecta direto na internet. Como que a gente vai entregar segurança para esses caras? Para evitar essa arquitetura centralizada num data center. Então, bolaram uma nova arquitetura que é cloud enabled, né? Uma arquitetura habilitada em cloud, que é colocar todo mundo não para juntar as conexões no data center, por exemplo, mas para enviar direto para a cloud. Como que a gente vai tornar isso seguro? Aí tem esses carinhas que são os caras principais. Secure Web Gateway significa que antes a gente tinha o proxy naquele stack de segurança, que todas as vezes que eu falei eu comentei, né, do proxy. Agora o proxy vai estar na nuvem. Então o usuário, quando ele estiver se conectando em qualquer lugar, acessando qualquer site, YouTube, categoria, não importa o que, ele vai, na verdade, se conectar em um único IP. E esse único IP, ele está na nuvem, e daqui ele vai acessar qualquer outra coisa. Simples assim. Antes, a gente tinha o proxy dentro de casa. Então, o usuário acessava o 10.0.0.254, era o proxy, por exemplo. E do proxy saía para a internet. Agora acontece a mesma coisa. Só que ao invés do usuário colocar ali no proxy do browser 10.0.0.254, ele vai colocar 200.200.200.254. Um IP público. Dá no mesmo. Tá? A segurança está garantida da mesma forma. E ele não gasta, né, ele não usa links e recursos do data center. Tá? Aí tem CASB também.
O CASB, um exemplo bem simples vamos supor, eu trabalho aqui na minha empresa, eu tenho o OneDrive corporativo, né? Só que eu pago a assinatura do OneDrive também, para guardar meus arquivos na nuvem. Então o CASB significa controle de tenant. Da minha máquina corporativa, eu consigo enviar arquivos para o tenant, para o meu OneDrive corporativo, mas eu não consigo fazer isso para o meu OneDrive pessoal. Então, é o mesmo produto, a mesma solução da Microsoft, Office 365 ali, é o mesmo produto, a mesma solução. Opa, desculpa. Mas o corporativo eu posso fazer uma coisa e o pessoal eu posso fazer outra, tá? Esse é o CASB. A parte do Firewall como um serviço. Esse daqui também é um negócio legal e cabe alguns casos de uso. Talvez um dos mais fáceis de explicar seja, imagina uma empresa que tem muitas filiais pequenas espalhadas. Um exemplo bem claro, por exemplo, um vendedor de cosmético que tem várias lojas em shoppings. Então, às vezes, tem centenas ou milhares de lojas nos shoppings. Quantas profissionais trabalham com essa parte aí de cosmético ou na loja? 5? Acho que 10 não deve chegar. Mesmo com um rodízio de profissional, talvez não chegue a 10 pessoas. Aí como que você vai fazer? Você vai pegar um roteador da operadora, se for no caso de colocar um SD-WAN para colocar redundância de link, aí como que você vai colocar segurança? Vai colocar um firewall ali? Ah, mas e se o firewall parar por algum motivo? Ah, precisa de 2 firewalls. Aí tem firewall que só roda se a gente tiver uma manager. Aí tem que colocar uma outra máquina virtual com um servidor para fazer a gerência, tem que ficar fazendo atualização de software, administração, dá para ser central agora, mas e aí a conexão? Então é mais complicado. Firewall como um serviço é utilizar o próprio Secure Access, o Secure Access, essa própria, não o Secure Access, né? Na verdade, o Secure Access, mas no meu exemplo que eu estava dando, utilizar essa plataforma do SSE. O Secure Access é uma plataforma do SSE que eu ia confundir tudo se eu falasse daquela forma ali. Então, todos esses caras aqui, eles fazem parte do SSE. Então, ao invés de você colocar equipamentos nessa lojinha vendedora de cosmético, por exemplo, para atender só 5 pessoas ou 10 pessoas, a gente pega o roteador da operadora e fecha uma VPN com essa solução do SSE, que no nosso caso é o Secure Access da Cisco. Então o Secure Access ele aceita uma conexão VPN e aí todo o tráfego, ao invés de passar para dentro do data center da empresa de cosméticos e isso, né, ter que ficar colocando todo aquele stack de segurança que a gente tem, aumentando o firewall, tal, aumentando o link, essas coisas, manda direto para a nuvem. E aí todo o tráfego vai para a nuvem. E a plataforma do SSE ela funciona como um NGFW completo. Então, inclusive IPS, etc., a gente consegue utilizar. Então, ao invés de fazer assim, mandar todo o tráfego das filiais para dentro do data center e do data center para a internet, a gente está pegando o tráfego da filial e conectando direto na cloud, com toda a segurança que funcionaria da outra forma, tá? Espero que tenha ficado claro. Então a gente não precisaria, nesse caso de uso que a gente está dando, não precisaria ficar colocando equipamentos em cada uma das lojinhas que ficam no shopping, por exemplo. Coloca só o link, a gente entrega só a conexão aqui. E aí, para fazer a proteção, a gente usa o Cisco Secure Access para receber essa conexão VPN. Aí eu faço NAT, faço filtro de conteúdo, faço o CASB, o controle de tenant, o que quer que seja. Tá? Ah, mas e se o usuário for uma gerente dessa mesma loja e ela vai 3 dias por semana na loja e os outros 3 dias ela trabalha 6 dias por semana, os outros 3 dias ela trabalha de casa. Como que faz? Para esse caso, a gente tem o Zero Trust Network Access, que é sobre essa aula que a gente está dando aqui. Então, ao invés do usuário, quando ele está no escritório, quando ela está dentro da lojinha de cosmético ali, ou no escritório central, em alguma reunião, ela trabalha de uma forma. Quando ela está em casa, ela tem que abrir o cliente VPN, clicar no Connect, se autenticar, de repente dá alguma coisa errada, tem que abrir um chamado, etc. Opa, desculpa.
Ou então, se surge um servidor, uma aplicação nova, ela acaba perdendo o acesso, por exemplo, tem que pedir acesso, então, na hora, ela tem que fazer um procedimento. A forma que ela trabalha quando ela está em casa é diferente da forma como ela trabalha quando ela está no escritório ou na loja de cosmético dela. Com o ZTNA, essa é a grande sacada. Com o ZTNA, o jeito, a forma como o usuário trabalha no escritório e como ele trabalha em casa ou em qualquer outro lugar é exatamente igual. O usuário não tem que dar nenhum clique a mais só porque ele não está na lojinha de cosmético ou não está no escritório. Ele vai trabalhar exatamente da mesma forma. Ele não tem que clicar numa VPN, colocar usuário e senha, etc. E mesmo assim ele vai estar mais protegido do que só utilizando a VPN, tá? Porque a VPN entrega um monte de acesso que o usuário não precisa. O ZTNA vai entregar, lembra do Zero Trust? Conceder o menor nível de privilégio possível. O ZTNA vai entregar só o acesso naquela aplicação, naquelas condições, com aquela postura, enfim, só o que o usuário precisar. Não vai entregar nenhum tipo de acesso, não vai liberar nenhum acesso a mais na rede ou em qualquer outro IP. Tá? Beleza? Então a gente vai continuar aí na próxima aula.